Sim. Vamos retomar, então, os julgamentos dos processos. Nesta sessão do dia 26 de maio, nós já julgamos os processos que foram pautados para hoje. Contudo, há processos ainda pautados para o período da tarde do dia 24. Então, vamos retomar aqueles processos, iniciando pelo item 10, que é processo final 2013-19 da Pampa Exportações Limitadas, de relatoria do conselheiro Márcio Costa. O processo ele é um paradigma, cujo lote de repetitivo são os itens 11 a 30. Esse processo foi iniciado o julgamento na sessão de abril, no qual o relator ele votou para rejeitar a proposta a turma votou. Houve uma proposta de diligência suscitada pelo conselheiro Pedro, que foi rejeitada pela turma. E, no mérito, o relator votou para dar provimento parcial ao recurso para reverter glosas sobre embalagem de acondicionamento, fitas metálicas, amarração, películas e fitas metálicas para amarração e películas plásticas utilizadas para preservação das características dos bens durante o transporte. Ele foi acompanhado pelo conselheiro Elcio. O conselheiro Leonardo votou dando provimento em maior extensão para reverter também as glosas em relação ao serviço de classificação e coordenação na compra de madeira. A conselheira Mara votou por negar provimento ao recurso. O conselheiro Pedro pediu vista, então foi interrompido o julgamento, retomando agora. Eu dou a palavra ao Márcio para fazer uma breve síntese. Aqui já se percebe que a questão de crédito em algumas mercadorias, e então uma breve síntese, não precisa passar pelo relatório. E aí eu já concedo a palavra ao conselheiro Pedro para o seu voto vista, ou suas considerações em razão da vista. Perfeito, presidente. Então, tentando fazer um breve contexto já sobre o voto, o processo foi um pedido de ressarcimento relativo a crédito de COFINS não cumulativa, abarcando aí o terceiro TRI de 2008, né, que não foi homologado devido às conclusões do procedimento de fiscalização. Em relação às preliminares de prescrição intercorrente e outras que a recorrente também alegou em relação à nulidade, por entender que a fiscalização ter amparado em presunções, eu afastei, né, essas preliminares. Quanto às rúbricas, alvo das glosas, temos a remessa com fins específicos de exportação, onde a construção lógica que se aproveita do julgado de primeira instância, em suma, as razões pela manutenção da glosa foram assim fundamentadas. Eu transcrevo no voto, reproduzo aqui no voto. Trago também a defesa da recorrente em relação a essa rúbrica. E aí sigo proferindo meu voto, dizendo que, como se vê, as razões pela glosa da madeira se deram pelo fato da fiscalização ter apurado, através das notas fiscais fornecidas pelo recorrente, que o produto era identificado no CEFOP 5101. Essa identificação pressupõe que a aquisição do insumo é sem tributação e, assim,
e, assim sendo, não caberia a tomada do crédito por parte do comprador dos produtos, conforme bem explicado no julgado ACOR. A alegação da recorrente de que fez o registro contábil das notas fiscais de entrada com o código correto em seu livro de apuração não descaracteriza as informações originárias da nota fiscal, visto que caberia, nesse caso, o pedido de retificação do documento, até porque, conforme se verifica na presente controvérsia, a manutenção de código supostamente indevido acarreta inúmeros inconvenientes e a recorrente sabedora dessas consequências, já que a empresa de grande porte é uma empresa de grande porte do ramo que atua, deveria adotar as devidas cautelas como medida preventiva. Então, sigo nessa atuada. Por fim, quanto às reiteradas alegações da recorrente, quanto à equiparação como empresa comercial exportadora, acreditando existir tal distinção conceitual quando invoca ser uma industrial exportadora, não se sustenta e, consequentemente, em nada compromete o decisum prolatado. Há uma que não há dúvidas que exporta os produtos que industrializa, fato comprovado pelo modus operandi que registra as saídas desses produtos. Há duas que, como bem sinalizado pelo auditor relator do acordo ACOR, é que a SES, constituída sob qualquer formato societário e que tenham, dentre as suas atividades, a comercialização de mercadoria e produtos, à luz do que dispõe os artigos 966 a 195 do Código Civil, não se diferencia em seus aspectos formais das demais pessoas jurídicas entre as quais se industrializa tão somente em função do seu objeto social. Então, diante dessa breve contextualização, eu mantive a glosa. Os produtos intermediários e outros insumos. Os termos que constam o recurso voluntário, as glosas realizadas neste tópico, estão relacionadas a material de embalagem, quando utilizado, serve como pode ser abstraído do próprio nome para adotar o produto final de condições de transporte e venda. Por sua vez, os produtos intermediários são os que compõem a menor parte do processo produtivo, passando a fazer parte do mesmo na movimentação da matéria-prima pelas etapas de industrialização. Aí, sobre esse item, a fiscalização defendeu a glosa. A DRJ, por sua vez, fez as seguintes argumentações para manter a glosa no qual reproduzo. Volta em sua defesa recorrente a sustentar que é industrial exportador e adquire insumos para submeter ao processo de industrialização que desenvolve, processo este do qual os produtos intermediários que adquire são partes integrantes indissociáveis. A natureza jurídica dos itens glosados, produtos intermediários e materiais de embalagem, está explícita nas notas fiscais de aquisição que foram apresentadas à fiscalização e que foram indevidamente glosados. Então, dentro desse contexto, os seguintes itens a serem avaliados: embalagens, produtos intermediários e serviços denominados de agenciamentos e compras de madeira para exportação e de classificação e coordenação da compra de madeira. Então, sigo transcorrendo aí sobre as embalagens. Entendo por afastar as glosas sobre as embalagens, conforme ficou grafado lá no dispositivo já lido pelo presidente. Acerca das glosas sobre produtos intermediários, tendo que, de fato, conforme mencionado pelo julgador de piso, caberia à recorrente especificar que os gastos são necessários e diretamente relacionados ao processo produtivo, visto que dentro do tópico mencionado pela fiscalização, foi informado os números das notas fiscais com créditos glosados, documento fiscal notadamente apto quando em relação
exista alguma previsão legal de benefício fiscal, como é o caso de crédito da não cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS, assim capazes de serem perfeitamente identificados. Essa afirmação se dá pelo fato de que cabe a ex-colegiado a análise, essencialidade e relevância, e aí profiro mantendo a glosa sobre os produtos intermediários. Quanto aos serviços denominados de agenciamento e compra de madeira, para exportação e classificação e coordenação na compra de madeira, o contribuinte atribui o seu direito a créditos nos seguintes fundamentos que reproduzo. Ocorre que a tomada de crédito no regime da não cumulatividade sobre insumos não se limita ao fato do insumo ser parte integrante do custo final da matéria-prima, conforme já mencionado acima. Faz-se necessário que o serviço seja indispensável para a atividade fim da empresa, o que neste caso entendo por não ser, fato que caberia à recorrente ter demonstrado a sua imprescindibilidade. Assim, entendo que serviço de agenciamento, não obstante seu importante papel desempenhado no contexto sob análise, não se vislumbra sua subsunção ao conceito de insumos, ao que devendo-se, portanto, ser mantida as glosas respectivas. Nesse ponto, o conselheiro Leonardo divergiu sob a perspectiva de que nessa rúbrica aqui a gente teria dois serviços prestados, o de agenciamento e o serviço de classificação e coordenação de madeira. E retomei nesse ponto e confesso que não vi tal distinção, até por conta do razão analítico que contempla a rúbrica comissões pessoa jurídica, que são valores pagos a agente, mas não diferencia serviços denominados de agenciamento ou compra de madeira para exportação e classificação. Então, seguindo aqui o voto, a recorrente alega ainda seu direito ao crédito sob itens de manutenção de máquinas e equipamentos, encargos de depreciação de bens do ativo mobilizado e encargos de amortização de edificações e benfeitorias. Aí nesse ponto, salvo engano, me parece que aí foi um desconforto por parte do conselheiro Pedro, que motivou o seu pedido de vista, a princípio, por entender que poderia ter sim uma glosa nessa rúbrica. Também retomei o assunto e em nada alterei aqui o voto, onde destaco, trecho do julgado, onde diz que inicialmente é preciso observar que não se justifica a inconformidade deduzida contra as glosas que efetivamente não ocorreram, a saber, a manutenção de máquinas e equipamentos, encargos de depreciação de bens do ativo mobilizado e encargos de amortização e edificação de benfeitorias, os créditos sobre tais itens, nos valores declarados no DACOM, foram integralmente mantidos pela fiscalização. Entretanto, eles foram totalmente utilizados na dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das operações tributadas no mercado interno, não restando crédito apurado no período. E aí, no mais, tem a questão da atualização monetária dos créditos. Então, foi um encaminhamento do voto, diante do exposto, do parcial provimento, apenas para reverter as glosas da embalagem nos termos que o presidente já mencionou.
É isso, presidente, o contexto do voto. Com a palavra, Pedro. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. É isso mesmo. Um certo desconforto, que eu achei que o caso não estava pronto para julgar a questão aí do PIS/COFINS não cumulativo, né, de insumos e tal, que é uma questão complexa, apesar da gente já saber como julgar as rúbricas, né. Acontece que aí eu fui olhar esse processo e vi que a gente está falando de glosa, mas não tem um relatório fiscal no processo. E é despacho decisório eletrônico. Então, fiquei pensando, que glosa, né? Você não tem glosa aqui dessas rúbricas, você tem uma glosa genérica de um despacho decisório eletrônico. E julgar PIS/COFINS não cumulativo decorrente de um processo em que a glosa for genérica num despacho decisório eletrônico, eu acho muito complicado. Em que pese a DRJ ter delimitado as matérias bem, né? Então, por isso eu já acho que não é tão complicado assim o caso, dá para julgar assim como o relator propôs, né? Só que eu vejo um certo prejuízo aqui para o contribuinte no caso. Então, eu realmente, a diligência já foi vencida, né? Mas eu estou convicto de que esse é um caso que deveria descer para fazer a diligência nos modos que a gente sempre manda, de PIS/COFINS não cumulativo, né? Porque realmente penso que precisava dar essa oportunidade para o contribuinte esclarecer aí. E vou dar um exemplo, né? A questão do agenciamento aí, né? Que foi a divergência do Leonardo Toledo na última sessão. Eu verifiquei essa questão do agenciamento. Então, você tem um despacho decisório eletrônico, que não diz nada, e aí você tem a manifestação de conformidade, em que o contribuinte trouxe essa questão do agenciamento e ele explica que serve para classificação e coordenação de madeira, né? Ou seja, aí vem a DRJ e fala, não, isso aí não é. Assim, né? Conceitualmente, né? Então, eu vou, já que se vocês superaram a diligência, eu vou aqui voltar com o que eu tenho nos autos, né? Então, principalmente com relação a essa questão do agenciamento aí, né? Que vou acreditar no que o contribuinte alegou e vou acabar votando de uma forma, como é que se diz? Ilíquida, né? De conceito. Então é isso, presidente. É isso. Bom, teu voto no mérito está sendo para reverter as glosas do todo o serviço de agenciamento, que aí engloba a compra da madeira e o de classificação e coordenação. Então, acompanhando a divergência do Leonardo e ainda em relação àquele agenciamento que diz respeito à compra de madeira, porque a divergência do Leonardo se limitou ao serviço de classificação e coordenação na compra. E o teu provimento também é na própria compra da madeira, é isso? Presidente, eu só vou fazer uma diferenciação, né? Que é a seguinte, uma ressalva, né? Legal. Eu penso que sim, voto como Leonardo Toledo, mas faço a ressalva de que
comissão comercial não deve entrar nesse provimento, né? Caso exista alguma comissão comercial, eu entendo que não entra nesse provimento. Mas o conselheiro Leonardo também, essa comissão, ele não reverteu a glosa nesse sentido. Ficou claro que seria em relação ao serviço de classificação e coordenação na compra. Então, é a classificação e coordenação. Perfeito. É só fazer um comentário, só uma observação, né? Que cumpre observar que a motivação para as glosas estão suficientemente expendidas no despacho decisório, parecer CEORT, DRF de Belo Horizonte. Né? Então, existe um parecer, né, que fundamentou essas rúbricas, ainda que de forma, digamos assim, um tanto genérica, né? Mas que, de certa forma, sobre essas rúbricas deu para extrair o que de fato motivou a lide. Obrigado, Márcio. Ou seja, não se limitou a um despacho puramente eletrônico, padrão, Sim. né? Isso consta no relatório e consta no voto. Ok. Conselheiro Leonardo pediu a palavra. Sim, presidente. Eu só gostaria de deixar consignado, acho que até para ficar mais claro o meu posicionamento, e vou pedir para constar na decisão, presidente, que eu estou dando provimento aos serviços, em maior extensão, né, aos serviços de classificação e coordenação nas compras de madeira, desde que dissociado do serviço de agenciamento. Olha, perfeito. Do serviço, desde que dissociado do serviço de agenciamento. De agenciamento. Já até. Pelo que eu entendi, não há esse desmembramento. Então, vai ser apenas uma consignação do conselheiro no voto. Que daí acho que vai ficar em linha com o posicionamento do conselheiro Pedro também, porque se paga a comissão por esse agenciamento, daí isso daí está fora, né? Ok. O Pedro está concordando no seu voto também com essa ressalva do Leonardo. Eu entendi que sim, é isso? Sim. Tá. Então, tá. Só revendo, Leonardo, então a tua divergência é para dar um provimento em maior extensão em relação ao serviço de classificação e coordenação na compra de madeira, desde que desassociado do serviço de agenciamento. Agora, acompanhando essa divergência. É isso, né, Pedro? Sim. Ok. Elcio está mantendo o voto? Eu até aproveitei a vista e dei uma olhada mais profunda no processo, porque tivemos três decisões diversas até então, né? E teve até uma proposta de diligência, mas eu achei que a questão, inclusive, da classificação da madeira, que eu até fiquei um pouco balançado, mas o contribuinte aborda a matéria de forma muito superficial. Eu acho que não tem um maior detalhamento, não tem uma explicação mais que me convencesse. Então, eu mantenho o meu voto de acompanhar o relator. Ok. Mara confirma o voto de negar provimento.
Mantenho, né, provimento. Ok. Arnaldo. Como já devem esperar, eu estou negando provimento também, né? Acompanho a Mara nessa divergência. Estou acompanhando a divergência do Leonardo. Eu também estou acompanhando o relator e parece que no item aí nós não temos maioria. Me ajudem se eu estiver errado. Na embalagem? Não. Não. Né? Sim, na embalagem, sim. Pessoal, você e o Arnaldo que votaram contra. Isso. Pois é. Então tem maioria, Tem né? maioria, tem maioria. Tem maioria em tudo, né? Maioria na embalagem. Tá. E essa contra é só 3 que Só a madeira. estão dando, os demais estão negando. Não, desculpa, não tem mesmo. É só a madeira que poderia dar um. Tá. Então aqui Licenciamento. Conselheiros Mara e Arnaldo que negaram. Só anotar isso aqui para não esquecer. Então, a decisão, ela é em preliminar, foi por maioria de votos rejeitada a proposta de diligência suscitada pelo conselheiro Pedro Lima, que propôs e restou vencido. No mérito, deu-se provimento parcial ao recurso voluntário, por maioria de votos, para reverter a glosa sobre as embalagens de acondicionamento. Aí especificando, entre parênteses, fitas metálicas para amarração, películas plásticas, utilizada para a preservação das características dos bens durante o transporte. Vencidos os conselheiros Leonardo Andrade e Pedro Lima, que votaram para reverter também as glosas em relação ao serviço. Eu também, presidente. Desculpa, deixa eu pôr já. Laércio. Que votaram para reverter também as glosas em relação ao serviço de classificação e coordenação nas compras de madeira, desde que desassociado do serviço de agenda de agenciamento. Vencidos os conselheiros Mara e Arnaldo, que negaram provimento ao recurso. Então, essa é a decisão no item 10 da pauta, e que é item processo final 2013-19 da PAMP Exportações. Ele é um paradigma e esse resultado se aplica aos itens 11 a 30 da pauta. Pessoal, para mim falta 5 para meio-dia, eu acho que não vale a pena entrar no próximo, não. Vamos encerrar aqui. Por favor, apoio. Pode interromper a gravação.